Nosso objetivo hoje aqui, na Palavra de Deus, é compreender um pouquinho sobre o motivo pelo qual Jesus é digno de ser seguido e também eu quero que até o final dessa palavra aqui nós possamos entender de forma prática o que é ser um verdadeiro discípulo. Não sei se você já se perguntou o que é para você, o que é de acordo com a Palavra de Deus ser um verdadeiro discípulo. E por que seguir a Cristo e como segui-lo de verdade? Como é que eu faço para seguir a Cristo? O que eu tenho que fazer? O que é ser um cristão de verdade? Então eu quero que no final dessa manhã, que todos nós possamos sair daqui com essa ideia em mente. Por que ele é digno e como que eu faço para segui-lo verdadeiramente? Na semana passada, eu não sei se vocês se lembram, quem estava aqui, o Gabriel ele trouxe um pouco acerca desse assunto. E ele trouxe 3 pontos chaves aqui para nós, que até nós cantamos, nós louvamos aqui, né? Primeiro delas que o Gabriel trouxe, porque ele é maravilhoso. Deus é um Deus de maravilhas. Eu não sei se você sabe, mas ele é um Deus de detalhes, de coisas que a gente tem ali no nosso dia a dia, detalhezinhos, mas ele também é um Deus glorioso, um Deus de maravilhas, que opera milagres. Ele é um Deus que se preocupa com todas as fases e etapas da nossa vida. Esse texto que o Gabriel trouxe na semana passada está lá em Isaías 9:6. Jesus ele encanta pela sua vida, pelo seu caráter e pelos milagres e pelo amor que ele demonstra por cada um de nós. Ele transforma dor em esperança e pecado em perdão. Se você um dia estava com dor, ele te traz esperança para você. Um dia nós vivíamos como pecadores, mas hoje ele traz para nós uma esperança de um futuro melhor. Porque os nossos pecados foram redimidos lá na cruz. Nós somos perdoados, nós somos salvos. E aleluia por isso. Na semana passada também nós vimos que ele é aquele que oferece direção e sabedoria divina. Nós temos o nosso guia diário, que é a Bíblia. Muitas vezes nós oramos e pedimos para Deus e não sabemos a resposta correta. Mas aí eu pergunto, será que nós estamos lendo a Bíblia da maneira correta? Nós estamos dedicando um tempinho do nosso dia a dia para poder nos alimentarmos da palavra de Deus e poder ouvir aquilo que Ele tem para nós? Pensa bem, Ele já nos deu toda a descrição de como que é uma vida perfeita diante aos olhos de Deus. Se você quer ter um casamento perfeito, tem na Bíblia. Se você quer ter um emprego bom, tem na Bíblia. Se você quer ser próspero, tem a chave na Bíblia também. Se você quer ir bem nos estudos, a Bíblia ensina também como é que você faz para ir bem nos estudos. Ou seja, todas as áreas da nossa vida, Deus já nos deixou ali o nosso manual. Deveria ser o nosso manual de bolso, sabia? Todo mundo deveria ter uma Bíblia consigo todos os dias. Por quê? Porque ali está a chave para tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. É um Deus maravilhoso, Ele já nos deixou o manual. Só que muitas vezes nós não nos damos conta disso, ou talvez até nós não damos a importância necessária para isso. Porque a nossa vida é tão corrida, né? A nossa vida é trabalho, é escola, é criança, E Deus vai ficando ali, de ladinho. Mas não é pelo fato de nós não darmos importância que Ele não existe, que Ele não se importa com a gente. Ele é um Deus maravilhoso. Segundo ponto que o Gabriel trouxe na semana passada, porque Ele é o nosso conselheiro. Lá em Salmos 32:8, um texto diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Sabe, em um mundo cheio de confusão que a gente tem hoje, tanta informação que a gente... Se você abrir o seu telemóvel hoje e procurar, para qualquer assunto você tem um monte de informação. Mas será que toda essa informação é verdadeira? E será que toda essa informação que nós temos hoje edifica as nossas vidas? Sabe? Nós devemos ter um filtro cristão na nossa vida, um filtro. Será que aquilo que eu estou vendo, será que aquilo que eu estou assistindo, será que aquilo que eu estou lendo, será que aquilo que eu estou mostrando para os meus filhos na televisão, será que isso condiz realmente com aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Será que aquilo que eu estou ouvindo no meu carro, será que aquilo que eu estou ouvindo no meu telemóvel, será que isso condiz com a verdade que Deus quer para as nossas vidas? Sabe? Então, muitas vezes, nós buscamos informação no lugar errado. Muitas vezes, nós acabamos por negligenciar o mandamento mais básico ali, que é você estar
de acordo com a palavra de Deus, lendo, meditando, aprendendo, crescendo em Deus. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas assim, eu tive um período na minha vida que eu não lia a Bíblia, realmente, de fato, eu confesso, eu não lia e não estava nem um pouco interessado nisso. E é isso que o diabo quer para as nossas vidas. Ele quer que você se afaste, ele quer que você deixe de ler. Para que ler a Bíblia? É chato, um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, para que eu vou perder tempo com isso? E é isso que o diabo quer que você pense, é isso que o diabo quer que você acredite. Porque se nós não lermos a Bíblia, se nós não meditarmos na palavra dela, como é que nós vamos ter acesso ao nosso Deus conselheiro? Como que você vai ter acesso aos conselhos divinos se nós não lermos a Bíblia? Consegue perceber? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro e ele é o príncipe da paz. Lá em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Sabe, uma frase que eu achei aqui importante, uma frase que diz muito acerca disso, que diz assim, ó, a verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na presença de Jesus. Consegue perceber? Não quer dizer que a sua vida não vai ter problemas, não quer dizer que você vai ter uma vida fácil. Essa vida que muitas pessoas pintam aí fora, que não, a partir do momento que eu aceitar Jesus, que eu entrar na igreja, meus problemas acabaram. Agora eu sou um super crente. Isso não existe, isso é só em filme. Você vai continuar tendo provas, você vai continuar tendo problemas. Só que o que vai fazer na sua diferença é se Deus está com você ou não. Se você está com Deus ou não. Porque uma vida de paz, ela é regida pela presença de Deus. Se você estiver na cova dos leões, mas você estiver na presença de Deus, nada vai te acontecer. Se você estiver passando por uma luta hoje, uma enfermidade, se você estiver com Deus, no final tudo vai dar certo. E não quer dizer que o fato de eu ser curado, ou o fato de eu passar, de o problema acabar na minha vida, é que Deus deixou de existir. Não. Mas o fato é que nós devemos adorá-lo e engrandecer o nome dele, independentemente das circunstâncias. É essa a verdade que ele quer para nós. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Sim, nós vamos ter problemas. Mas tem uma frase aí por aí que a gente já ouviu que se com Deus é difícil, sem Deus, então, imagina. Os motivos pelo qual nós devemos seguir a Cristo não param por aí não, tá? Nós já vimos que isso já deveria bastar para as nossas vidas, né? Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Por isso só já deveria bastar, mas não param por aí. Eu quero destacar aqui hoje mais alguns motivos pelo qual nós devemos seguir a Cristo. Outro motivo, porque ele é o único caminho até Deus. Lá em João 14,6, ele dá para nós a dica, a direção. Se você quer chegar a Deus, é só você seguir o que está ali em João 14,6. Você quer chegar a Deus? Você quer se aproximar dele? Então vamos lá. Ó. João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, Jesus falando, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso nos tira muita coisa da nossa frente. Quer dizer que Jesus, ele não é uma das opções, ele é a única opção. Se você quer chegar a Deus, sabe, procure no lugar certo. Procure em Jesus, que é Ele que é a nossa escada até Deus. Muitos procuram no lugar errado. Muitas pessoas hoje estão se perdendo porque não estão buscando no lugar correto, de acordo com a palavra de Deus. E isso é fácil da gente perceber isso quando nós olhamos para o mundo aí fora. Isso é fácil de perceber quando nós olhamos para a nossa vida, muitos de nós, no passado, quando nós estávamos buscando no lugar errado. Isso é um fato. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe? Muitas pessoas buscam no lugar errado, buscam nos vícios, buscam nas drogas. Muitas pessoas buscam em festas passageiras. Tá? Nem tudo é ilícito, sabe? O fato de muitas vezes nós estarmos numa festa, o fato de muitas vezes nós estarmos fazendo coisas que nos agradam, muitas dessas coisas não são ilícitas. Okay, por exemplo, vou te dar um exemplo. É pecado eu ir assistir a um jogo de futebol? Não. É pecado eu ir no cinema? Não, não é pecado ir no cinema. Mas quando eu coloco essas coisas na frente de Deus, isso começa a se tornar um problema na sua vida.
Deus, Ele sempre tem que ser a primeira opção. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Quando nós acordamos pela manhã, a primeira coisa que nós devemos pensar é nele. Pai, eu te entrego o meu dia, eu te entrego todas as coisas que eu for fazer hoje, ó Pai, que sejam guiadas pelo Teu Espírito Santo. Não permita, Pai, que eu tome nenhuma decisão errada, mas que todas as decisões que eu tomar sejam baseadas na Tua palavra. Isso deve ser o nosso pão diário. Ele é o único caminho até Deus. Existe uma frase no mundo aí fora que você já deve ter ouvido, que é uma grande mentira, que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase aí? Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O diabo quer que você pense nisso. Sim. Porque isso faz muita confusão, isso é mentira. Por mais genuína e sincera que seja a fé de uma pessoa, se essa fé não estiver centrada em Jesus, você não vai chegar até Deus. Consegue perceber o que eu estou dizendo? Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho é Ele. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Vamos lá. Outro motivo. Porque Ele nos amou primeiro. Antes que você nascesse, antes que nós estivéssemos aqui nessa terra, Ele já nos amava. Desde a criação do mundo, quando o mundo nem existia ainda, quando Ele pensava em nos criar, Ele já nos amava. E tem uma canção que diz, a Bíblia fala isso também, que Ele não quer o céu sem nós, Ele quer que nós estejamos lá no céu com Ele. Ele quer que lá no fim dos tempos, quando essa terra aqui já não existe mais, que todos nós possamos estar na glória com Ele, compartilhando das bênçãos eternas. Essa é a vontade de Deus, ponto final. Mas aí eu te pergunto, todos estarão com Deus no fim dos tempos? Não, infelizmente não. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, entendem que Ele é o único caminho, entendem que Ele é um Deus maravilhoso, mas deixam isso de lado. E voltam para a sua vida antiga e voltam a cometer as coisas que ela fazia antes de conhecer a Jesus. Falávamos há pouco tempo sobre a palavra do semeador. Vocês conhecem essa parábola? Que o semeador ele jogou algumas sementes, outras caíram em solo fértil, outras foram para o lado da estrada, outras foram para a pedra, enfim. Muitas pessoas são igual a essas sementes, que elas começam a germinar, começam a brotar aquele amor dentro delas, mas que por algum motivo, por alguma razão qualquer na vida, talvez o trabalho, a rotina do dia a dia, ela acaba se afastando. E essa sementinha que um dia começou a germinar, começou a querer dar frutos, ela morre. Não produz. Eu não sei se você sabe, queridos, mas o nosso objetivo aqui nessa terra é formar novos cristãos. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender a palavra de Deus e pregar para aquelas pessoas que precisam, assim como nós um dia precisávamos ouvir a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Essa tem que ser a nossa meta de vida. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver algo diferente. Eu falei, opa, essa pessoa é diferente. Sabe? O mundo aí fora a gente vê que as pessoas falam muito palavrão. Aí tem crente que vem para a igreja, aqui ora, glória a Deus, amém, aleluia, e quando está lá no trabalho fala palavrão também. Isso é ser diferente? Nós não devemos nos moldar aos padrões do mundo, mas nós nos devemos nos moldar ao padrão da Bíblia, ao padrão daquilo que Deus deixou para nós. Você não pode ser aquele crente que se adapta ao lugar onde você está. Não, você é a diferença. Nós viemos aqui para ser a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Falar, não, eu quero ser igual a essa pessoa. E daí? E aí, Galante, o que você faz, cara, que você é diferente desse jeito aí? Sabe? As pessoas têm que olhar para nós e sentir algo diferente. Sentir essa vontade de seguir ao caráter de Cristo. Todas as nossas decisões. Voltando aqui, ó. Ele nos amou primeiro. Lá em Romanos 5,8 diz assim. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, nós seguimos a Jesus porque Ele nos escolheu, mesmo sem nós merecermos. Nós vimos na semana passada, voltando aqui no livro de Isaías 53. Isaías 53, no verso 5, diz assim, ó. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Eu não sei se você já parou para estudar acerca do profeta Isaías, mas olha, ele viveu
aqui na Terra por volta de 700 anos antes de Cristo. 700 anos. Ali, Deus já havia dado essa revelação no seu plano divino e mostrou para o profeta que 700 anos depois, um menino iria nascer e iria morrer por nós, pelos nossos pecados, e nós teríamos direito à vida eterna. 700 anos antes de Jesus. E aqui eu quero dar um parênteses na palavra, porque o livro de Isaías ele é um livro rico em profecias. É um dos livros da Bíblia que mais tem profecias, tanto muitas coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Você crendo ou não, isso vai acontecer. Sabe, por exemplo, nós vimos aqui, deixa eu pegar aqui minhas anotações, além da morte, nascimento e morte de Cristo, Isaías ele profetizou que o reino milenar da paz, isso vai acontecer. Está lá em Isaías 2, Isaías 11 também. Ele profetiza lá que um tempo em que as nações buscarão a Deus e haverá a paz universal. O reinado universal do Messias, está lá também em Isaías 9, do 6 ao 7, 11. A restauração de Israel e das nações, Isaías 60, Isaías 61. Fala também sobre o juízo final, que a gente vê lá em Apocalipse também. Isaías 24, Isaías 66, Isaías 22. Fala também sobre a adoração universal a Deus, Isaías 66. Ou seja, temos ainda muitas bênçãos que vão acontecer de acordo com as profecias de Isaías. Nós falávamos na célula essa semana, até um exemplo que eu acho que vai calhar bem aqui agora, que é um exemplo que eu vi em uma palavra alguns meses atrás, que quando os profetas, eles profetizavam no passado, é como se eles estivessem no topo de uma montanha. Você está lá em cima da montanha, e você consegue olhar no horizonte, quando você está no topo de uma montanha, você consegue ver outras montanhas. Okay? Da mesma altura que ela. Então você vê sempre o topo das montanhas. Quando os profetas olhavam para o passado, olhavam para o futuro, as coisas que Deus queria revelar para eles, eles conseguiam ver apenas o topo das coisas que estavam a acontecer e que iriam acontecer. Ou seja, eles sabiam que tudo aquilo ia acontecer, mas não na ordem correta, nem sempre na ordem. Por quê? Porque aquilo que está entre as montanhas, que são os vales, ele não tinha essa visão, só via o topo. Então ele sabia que o menino ia nascer, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia ser o príncipe da paz, ele sabia também que Deus já tinha revelado que lá no futuro nós estaríamos no céu com ele, ele sabia que ele viria para cá para poder resgatar o povo dele, mas não sabia a ordem ainda que isso tudo ia acontecer. Então, um dos fatos que nós temos hoje para crer na Bíblia, para crer nas coisas que estão escritas na Bíblia, é que tudo que era para acontecer já aconteceu. Então, se as coisas que estavam lá já aconteceram, por que não crer no futuro também? Sabe? Então, assim, a Bíblia, como eu disse antes, é o nosso manual da vida eterna. Tudo que nós precisamos para termos uma vida próspera aqui e na eternidade, nós temos aqui na palavra de Deus. Isaías é um livro muito rico. Rico em detalhes também. Outro ponto. Porque ele venceu o pecado e a morte. Aleluia! Nada pode vencer o nosso Deus. Nem mesmo o pecado e nem mesmo a morte. Nós vemos lá que em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, do 55 ao 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Um pouquinho mais para frente. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não apenas morreu, ele ressuscitou. Ele garantiu a vida eterna para todos aqueles que nele crê. Sabe, segui-lo é estar do lado da vitória definitiva sobre o mal. Então, se nós estamos com Cristo, isso quer dizer que nós seremos vitoriosos no final. Não há nada que possa acontecer até o final dos tempos que vai tirar a nossa salvação. Nada. Nós só temos que crer. Aceitar essa verdade, estar com Ele todos os dias, seguir os mandamentos dEle, seguir essa vida digna que Ele nos pede para seguir. Segui-lo é estar do lado da vitória. Eu quero estar lá na vitória no final. Aleluia. Outro motivo. Porque Ele é o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Eu quero ler um texto aqui, está lá em João 10, 11. Diz assim, João 10, 11. Novamente Cristo falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele nos conhece pelo nome. Ele cuida de nós e nos conduz por caminhos seguros. Ele é o nosso pastor.
Ele nunca abandona as suas ovelhas. Eu não sei se você sabe, só para abrir um parênteses aqui também. Eu não sei se você sabe como que era ser um pastor na época de Jesus. O que era ser um pastor? Sabe, na sociedade judaica do primeiro século, nós vemos que o pastor era aquele que cuidava, guiava e alimentava e protegia o rebanho de ovelhas. Isso era ser um pastor. Tá? Não era apenas um trabalho técnico, ele exigia dedicação total. Ou seja, o pastor ele ficava praticamente o tempo integral com as ovelhas dele, cuidando das ovelhas. Algumas características que um pastor tinha que ter na época: paciência, coragem e constante vigilância, porque haviam predadores que vinham para poder matar o rebanho. Algumas características principais que nós podemos absorver disso, então, desse ensinamento. Que um pastor, ele é o guia diário. Ele leva as ovelhas aos pastos e fontes de água. Está lá em Salmos 23, 1, 2. Está assim, caminhava à frente do rebanho e as ovelhas reconheciam a sua voz. João 10, 3 ao 4. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então, quando Deus fala alguma coisa conosco, quando Jesus fala alguma coisa, nós reconhecemos a voz dele, porque nós somos suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Outro ponto que nós vemos aqui, que o pastor ele é protetor. Ele defendia o rebanho de animais selvagens, como leões, ursos, lobos e ladrões também. Davi, por exemplo, ele enfrentou animais ferozes como pastor. Nós vemos lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Ele nos protege. Nenhum predador, o diabo ele pode estar do teu lado ali rosnando como um leão, mas ele não pode fazer nada com você em nome de Jesus. Ele nos protege. Ele nos protege, porque Ele é o nosso protetor. Outro ponto, Ele é o nosso cuidador individual. O pastor, ele conhecia cada ovelha e cuidava delas quando estavam doentes, feridas ou perdidas. Jesus ele usou isso como metáfora, várias vezes. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, lá em João 10, 11. Outro ponto aqui que a gente vê também ainda acerca desse tópico. É um trabalho humilde e solitário. Olha só. Ser pastor não era um trabalho de prestígio. Muitas vezes era realizado por jovens ou pessoas simples, do campo. No entanto, Jesus elevou essa figura ao compará-lo consigo mesmo. Ele disse, eu sou o bom pastor. Ele se comparou a um pastor de ovelhas. Por quê? Porque Ele quer nos guiar, Ele quer nos proteger e Ele quer cuidar de nós. Através dele nós temos proteção, cuidado, alimento, direção. Quem é que não quer ter uma vida dessa? Eu quero. Eu quero ser cuidado pelo meu bom pastor. Isso é um dos motivos também pelo qual nós devemos servi-lo e adorá-lo. Outro ponto. Ele é a luz do mundo. Nós falamos no começo acerca de tanta informação que nós temos hoje no nosso mundo globalizado, no nosso mundo tecnológico. Muitos falam hoje sobre inteligência artificial, muitos falam hoje sobre, esse excesso de informação que nós temos hoje no mundo. Mas a única luz que nós devemos nos basear e seguir é Ele. Ele é a luz do mundo. João 8,12 diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós dedicamos o nosso tempo diário para poder nos alimentarmos da palavra de Deus, orar, falar com Ele, manter um relacionamento, Ele vai nos dar a direção. Sabe, quando nós tivermos dúvidas sobre que decisão tomar, sobre o que fazer nas nossas vidas, é Ele quem vai nos dar a direção. É Ele. Mas como que eu sei disso? Como que nós podemos ter essa certeza? É simplesmente aquela perguntinha que nós fizemos alguns domingos atrás. Mas o que Jesus faria nessa situação? O que será que Jesus faria? Por aqui ou por ali? E vamos orar, e vamos ver, e vamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Em um mundo de confusão, trevas morais, seguir Jesus é andar com clareza, direção e propósito. Sabe, eu conheço algumas pessoas que têm uma vida social cheia, mas nunca estão satisfeitas. Talvez você conheça alguma pessoa assim também. Que ela está sempre postando coisas legais na rede social, está sempre com roupa nova, está sempre em lugares bacanas. Conhece alguma pessoa assim? Mas quando você vai conversar com essa pessoa, você percebe que a vida dela é vazia, que tem algo faltando, algo ali que
Eu não sei se você sabe, mas tem um buraco dentro de nós que só Deus é capaz de suprir esse buraco que tem aqui dentro. É só Ele. Então não adianta você buscar a sua felicidade, mas quando eu comprar aquela casa eu vou ser feliz. Quando eu casar com aquela pessoa eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, aí sim eu vou feliz. Não. A felicidade só está nele. Nós devemos seguir a Ele, ter Ele nos nossos corações, que esse vazio vai ser preenchido e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A casa, o trabalho, o carro, a família, os filhos, enfim, tudo mais. Porque Ele, somente Ele, já deveria ser suficiente para suprir as nossas vidas. Pensa bem, pensa comigo. Ele era um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus todo-poderoso que se destituiu da sua glória, desceu aqui na terra, passou por humilhação, foi crucificado, simplesmente pelo fato dele querer ter nós no céu com Ele. Isso já deveria bastar. Mas muitas pessoas apostam a sua felicidade no casamento, apostam a sua felicidade no trabalho, apostam a sua felicidade na carreira. Gente, nada disso é pecado, ok? Ter um bom casamento, ter um trabalho, ter um carro, uma casa, nada disso é pecado, isso é até bom. Nós devemos sim querer ter uma vida melhor. Mas novamente, isso não pode estar acima da vontade de Deus para as nossas vidas. Ele tem que ser suficiente, independentemente de como está a minha vida hoje. Ele me basta. Porque a sua glória me basta, Ele me basta. Jesus ele veio para revelar quem Deus é e mostrar o caminho verdadeiro. Ele é o caminho, nós já falamos isso no começo. A luz de Cristo revela o que estava escondido e espiritualmente Jesus revela o coração de Deus e expõe o pecado humano. Quando Ele veio, Ele não só nos perdoou, mas Ele mostrou que sem Ele não há salvação. Assim como a luz guia em meio à escuridão, Jesus ele guia as pessoas à vida eterna. Ele nos liberta da ignorância espiritual, do pecado e da morte. E aleluia! Olha aqui mais uma vez, o livro de Isaías, a profecia se cumprindo, lá em Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra, da sombra da morte resplandeceu a luz. Mais uma profecia de Isaías se cumprindo. Ele é a luz do mundo. Mais um ponto. Porque Ele está conosco até o fim. Ele sempre esteve conosco. E sempre vai estar. Toda a eternidade. A Bíblia revela para nós que nós vamos passar a nossa eternidade conhecendo a Deus. Até nós falamos sobre isso na célula essa semana. Deus ele é tão grandioso, Ele é tão eterno, Ele é tão maravilhoso, que nós vamos passar a eternidade conhecendo Ele. Você imagina como que deve ser isso? Passar a eternidade? Eu não consigo nem imaginar. Porque não é o resto da minha vida, é a eternidade, nunca vai acabar. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Até rolou uma discussão na célula, né? Assim, mas será que a gente vai descobrir como é que Jesus operava os milagres dele? Não sei, talvez sim. Sabe? Até rolou uma discussão que se você pensar, sei lá, milhares de anos atrás, quando a humanidade descobriu o fogo, talvez naquele ponto o fogo seria um milagre. Né? A pessoa olhava, nossa, fogo, milagre. Hoje o fogo nós sabemos que já não é milagre, mistura aqui com é fogo. Nós sabemos. Então, será que um dia nós não vamos ter também essa percepção e olhar, então foi assim que Jesus transformou água em vinho, olha só. Mas isso só para a gente pensar só, tá? Não tem nada a ver com a palavra de hoje. Ele está conosco até o fim. Mateus 28:20, diz assim, e estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Espírito Santo que habita dentro de você, meu querido, ele não está aí à toa, não. Ele está aí para te guiar. Ele está aí para ser aquele conselheiro, para te ajudar a tomar decisões. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, é você perguntar para ele, Espírito Santo, o que eu faço? E orar, colocar diante de Deus. Ele está conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Jesus, ele prometeu a presença constante, mesmo em lutas, perdas e desafios. Ele é um companheiro fiel, ele nunca te abandona. Nós é que abandonamos eles muitas vezes. Nós muitas vezes falamos, Espírito Santo, fica aqui um pouquinho, deixa que isso aqui eu resolvo. Aí você vai lá, dá errado, volta. Ô Espírito Santo, volta aqui.
Nós fazemos isso diariamente, ou não sei como é que está a tua vida hoje, mas infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso. Por que mesmo com a promessa de Jesus estar conosco em todos os momentos, olha só, Ele prometeu, isso é claro para todos nós, que Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Muitos cristãos ainda não sentem a sua presença. Por que será? Abaixo aqui eu quero colocar 3 motivos que, na minha opinião, são os mais comuns. Por que mesmo Jesus prometendo estar conosco todos os dias, muitas vezes, muitos cristãos não sentem a sua presença? Por quê? Um dos motivos, confundir a presença de Deus com uma emoção. Muitos esperam, sentir alguma coisa, como se fosse ter uma emoção intensa, uma paz sobrenatural, experiências sensoriais, não sei mais o que, mas a presença dele nem sempre é percebida pelos sentimentos. Independentemente da gente, de nós sentirmos alguma coisa, Deus está aqui. Muitos esperam sentir ou ter uma experiência sobrenatural. Não, a hora que eu ver tal pessoa flutuada, eu vou acreditar em Deus, aí eu vou crer nele. Não é por aí. Não é, a presença de Deus não se resume a sentimentos ou emoções. Ele está aqui, pronto, acabou. Final, simples assim. Jesus está aqui. A presença dele nem sempre é percebida pelos sentimentos. Isso a gente vê lá em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Eu creio que Deus está aqui. Por quê? Porque eu creio. Simples assim. Ele está comigo todos os dias. Ah, mas eu não estou, já viu aquela piada? Eu não estou sentindo nada. Mas não é para sentir. Não que ele não possa se manifestar na sua vida, não que você não possa ter uma experiência sobrenatural. Sim, isso pode acontecer. Você pode passar por momentos assim que você vai olhar, uau, foi Deus. Mas mesmo quando nós não sentimos nada, Ele está ali, todos os dias, todos os momentos. Ele está com você, Ele está conosco todos os momentos, independentemente de você sentir ou não. Então não confunda a presença de Deus com uma emoção. A emoção, ela é algo humano, é algo que está dentro de nós, ela faz parte do nosso dia a dia. Quando estamos tristes, nós choramos, quando estamos felizes, quando estamos alegres. Mas a presença de Deus é muito além disso. Não se resume a um sentimento. Outro ponto, por que nós não sentimos a presença de Deus? Falta de tempo a sós com Ele. Novamente esse ponto. Ó. A intimidade com Ele cresce com oração e leitura da palavra. Repita comigo. Oração e leitura da palavra. Então, se eu quero sentir a presença de Deus, o que eu tenho que fazer? Aleluia. Então, por que a gente não faz isso? Nós complicamos muitas coisas. A gente complica demais. Não, porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Está difícil. Vai orar, criatura. Vai ler a palavra. Vai ver o que Deus tem para você. Nós devemos sair dessa posição de meros espectadores e partir para a ação. Para de observar as coisas que acontecem em sua volta. Para de olhar os milagres que acontecem na vida do seu irmão. Para de olhar as coisas que estão acontecendo lá no outro país. Começa a agir agora. Leia a palavra, ore, busque e você vai ver os sinais acontecendo na sua vida. É simples. Nós é que complicamos demais e deixamos as coisas de Deus de lado. Então pare de ser um observador e parte para a ação. A intimidade com Ele cresce com oração e leitura da palavra. Quando a rotina fica cheia e sobra pouco tempo para Ele, é natural que a gente não vá sentir a presença dEle. Porque como que você vai sentir a presença de alguém que você não se relaciona? Ele quer um relacionamento com a gente. É você realmente sentar ali no teu quarto ali e falar, Deus, olha, o dia hoje foi assim, e conversar com Ele. É um relacionamento íntimo e sincero e agradável. Muitas pessoas aí fora podem falar assim, nossa, mas você é doido, né? Você fala sozinho. Eu não falo sozinho, eu falo com Deus. Volta naquele ponto, independentemente de você crer ou não, Deus está aqui em todos os momentos da nossa vida. É um relacionamento íntimo, a sós com Ele. Olha só, Tiago 4:8. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós.
Não é o contrário. Eu vou ficar sentado aqui esperando. Se Deus quiser falar comigo, Ele que fale comigo. Pô, irmão, aí você dificulta. Aí complica. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É assim, primeiro é uma ação para depois ter uma reação. Primeiro eu tenho que agir. Depois, Ele vai estar dentro de você e Ele vai te conduzir. Mas para ter esse relacionamento, nós precisamos buscar a Ele. Outro ponto que muitas vezes impedem de nós, como cristãos, sentirmos a presença dEle. Pecado não confessado. O pecado, ele pode ofuscar a sensibilidade espiritual. Eu não sei se você sabe, mas assim, Deus ele não compactua com o pecado. Onde há pecado, a presença de Deus não existe. Se você vive em pecado, ou se você tem algum pecado não confessado, é natural que a presença de Deus não vá se completar na sua perfeita glória na sua vida. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Até mesmo Jesus, quando ele foi crucificado, ele teve aquela frase que ele disse lá no momento que ele estava prestes a voltar para o Pai. Pai, por que o Senhor me desamparou? Porque naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E como o nosso Deus é um Deus justo e fiel, não fazia sentido Deus estar ali naquele momento presente com Jesus, porque Deus não compactua com pecado. Não dá. Se você tem um pecado não confessado, confesse, fala para Ele, entrega, fala, Pai, me ajuda, me liberta desse vício, me liberta dessas coisas que eu não consigo me livrar sozinho e tenta seguir uma vida direta, uma vida com os preceitos bíblicos, com os caminhos corretos que Ele tem para nós. Porque pecado não confessado pode sim e vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Lá em Isaías 59, Isaías de novo. Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando nós estamos em pecado, nós estamos separados de Deus. Simples assim. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso está na palavra. Deus ele não nos abandona, mas o pecado endurece o coração e cria uma barreira. Sabe, é como se você... Lembra quando nós falamos no começo de você deixar as velhas coisas para trás e seguir a Ele? Se nós não somos capazes de deixar o pecado para trás, como é que Deus vai se chegar a nós? Não tem como. Aí nós entramos então no último bloco que eu preparei para essa palavra aqui. Então, nós vimos quais são os motivos, ou alguns motivos, porque existem muitos outros, mas alguns dos motivos pelo qual nós devemos e por que ele é digno de ser seguido. Mas como que nós devemos segui-lo então? Eu separei aqui alguns pontos para a gente poder meditar nessa manhã. Primeiro, vivendo em obediência. João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecer é uma prova de amor, querido. Não é uma obrigação pesada, algo que eu faço, pronto, vou lá. Sabe quando você manda teu filho arrumar o quarto e ele, tá bom, vou lá arrumar o quarto. Não, meu filho não faz isso, tá, gente? Nós não fazemos as coisas para Deus com pesar no coração ou como uma obrigação. Tem que fazer. Não. Nós devemos fazer as coisas para Ele porque nós amamos Ele e entendemos que sem Ele nós não vamos estar na eternidade com Ele. Nós precisamos dEle. Fazemos com amor, com alegria, porque Ele se sacrificou por nós. Ou seja, nós devemos viver essa vida em obediência. Simplesmente porque nós amamos Ele. Simples assim. Lembra que a gente dificulta muitas coisas? Vamos parar de dificultar as coisas, vamos tornar mais simples. Segundo, permanecendo em comunhão com Ele. Lá em João 15,5, eu sou a videira, vocês são os ramos, por aí vai. Quando nós estamos afastados dEle, nós somos, como que o Pedro diz, é um pedaço de pau seco, né, Pedro? Seco. A gente morre. Se nós não estivermos conectados com Ele diariamente, nós morremos. Nós devemos permanecer nele. Vida com Cristo não é uma religião, não é um ritual. O Pedro falou isso no começo do culto hoje. Mas é um relacionamento constante. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir um protocolo, sabe? Ir na igreja, orar, voltar para casa, depois eu vou na célula na quinta, como uma pizza na célula.
volto para minha casa. Não. O ritual, ele é algo que nos auxilia a ter uma comunhão com Ele. Mas não é o ritual que vai fazer nós termos uma comunhão com Ele. É o nosso coração, é a nossa disposição, se nós estamos nele ou não. Muitas pessoas elas se enganam diariamente a pensar que o fato de vir ao culto nos domingos ou se esforçar para estar na célula garante comunhão com Deus. Não garante. Você vai poder até passar momentos agradáveis na célula, você vai poder até passar momentos agradáveis no culto. Mas onde é que está o teu coração? É isso que importa. Onde é que está o teu coração? Mas isso é o mínimo que nós podemos fazer para ter um relacionamento com Ele, sabe? Não importa se o seu corpo está na igreja, o seu corpo físico está na igreja, mas se a sua cabeça, o seu coração está em outro lugar. Um ritual não nos garante salvação. Nós temos que permanecer nele novamente, pela palavra, pela oração, pela nossa vida cotidiana, pelas coisas que fazemos. Outro ponto. Crescendo na palavra e na oração. É mais um ponto de como nós devemos segui-lo. Crescendo na palavra e na oração. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como que nós vamos ter acesso à lâmpada para me guiar se nós não lemos a palavra? Novamente, já falamos sobre isso. Alimentar-se da Bíblia é essencial para manter-se firme no caminho. Outro ponto, vivendo em comunidade. Vivendo aqui em comunidade, como igreja, como corpo de Cristo. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E por aí continua. A igreja de Atos é um exemplo de como que nós devemos seguir essa vida em comunidade. Juntos, orando. Quando nós estamos juntos aqui e cantamos uma canção, o céu se abre para nós. Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, glorificando todos juntos aqui, é maravilhoso sentir essa presença de Deus, essa comunhão. Nós precisamos estar juntos. Não tem como você ser um corpo lá na sua casa, fora. Como que o corpo tem que estar junto. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Outro ponto, negando a si mesmo. Lucas 9, 23 diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus exige rendição diária e escolhas conscientes. Renunciar ao egoísmo, o orgulho, a autossuficiência. Dizer não àquilo que desagrada a Deus, mesmo que pareça bom e desejável para você. Todos os dias nós temos uma decisão para tomar. Alimentar o meu ego ou fazer as coisas de Deus? Alimentar o ego é quando nós fazemos coisas que agradam somente a nós. Mais uma vez, vamos botar aqui um outro exemplo. É pecado eu ir a um jogo de futebol? Não, não é pecado. Mas quando eu coloco o jogo de futebol acima da vontade de Deus e vou assistir o jogo e não venho ao culto, isso é um problema. Percebe? Quando eu coloco as outras coisas acima da vontade de Deus que Ele tem para a sua vida, isso é um problema. Aos poucos, isso pode tornar uma pedra de tropeço na sua vida. E muitas pessoas esfriam por causa disso. Sabe? Colocar os valores do reino de Deus acima dos seus próprios desejos, isso sim é estar com Ele. Exemplos práticos que a gente pode ver aqui, de negar a si mesmo. Primeiro, perdoar quem te feriu, mesmo quando a sua vontade é de se vingar. Jesus ele ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. Mais uma vez, amar aqui é uma decisão e não um sentimento. Eu escolho te amar em Cristo, eu escolho te respeitar, eu escolho agradar a você, mas como uma decisão, não como um sentimento. Então, quando Jesus ele fala para nós perdoarmos e amarmos os nossos inimigos, esse bem, na verdade, ele está sendo mais para você do que para o seu inimigo. Porque se você for parar para pensar, todos nós somos pecadores, ninguém merece algo. Nós somos pecadores. Mas isso é um benefício próprio para você. Outro ponto, abrir mão de hábitos ou relacionamentos que te afastam de Deus. Sabe, mesmo que te tragam algum prazer momentâneo, mas será que isso edifica?
Obedecer a Deus quando isso custa sua reputação, conforto ou planos. Como muitos missionários, por exemplo, que a gente vê por aí, né, que abrem mão da sua vida para poder pregar a palavra de Deus em outros... Isso é o extremo, né, que uma pessoa pode fazer, abrir mão de tudo o que ela tem para ir para outra terra e viver uma vida 100% voltada à palavra de Deus, e enfim. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje? Não significa que nós vamos perder a nossa identidade, não é isso, tá? Mas nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade nele. Lá em Mateus 16, 25 diz assim, ó, Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Vai achar a vida nele. Ou seja, ao entregar tudo a Cristo, você não se anula, mas descobre o propósito verdadeiro da vida. Eu já vou concluir já. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui, enquanto eu vou concluindo a escolha de Cristo. Quando nós escolhemos seguir a Ele, isso é uma escolha com impacto eterno, por toda a eternidade. A partir do momento que você decidiu entregar a sua vida a Cristo, a partir do momento que você decidiu viver uma vida reta de acordo com os preceitos da palavra de Deus, isso vai ter um impacto direto na sua vida e eterno. Seguir a Cristo é mais do que acreditar, é viver por Ele, com Ele e para Ele todos os dias. Isso muda quem nós somos nos nossos relacionamentos, isso muda como vivemos e aonde nós passaremos a nossa eternidade. Eu sei que é fácil a gente dizer, né? Às vezes é muito fácil dizer, falar alguma coisa, mas viver é difícil. Mas Deus, Ele hoje nos chama para viver essa vida com Ele. Eu espero que você, assim como eu também, tenha entendido o porquê que Ele é digno e como que nós fazemos para segui-lo da maneira correta, da maneira que Ele realmente se agrada. Eu queria que você se colocasse de pé. A gente vai cantar uma canção e eu quero que você comece a refletir. Como é que tem sido a sua vida até hoje? Será que você está fazendo realmente a vontade de Deus? Será que nós estamos realmente voltados para Ele da maneira correta, da maneira a qual Ele se agrada? Reflita, vamos refletir um pouquinho, vamos cantar.